Quando você pronuncia as palavras Deus Pai Todo-Poderoso, o que realmente vem à sua mente? Muitos repetem essa expressão quase automaticamente, como se fosse apenas um título religioso ou uma fórmula herdada da tradição. Mas por trás dessas 3 palavras existe um mistério que pode transformar completamente a forma como você vê a si mesmo, como enxerga a vida e como se relaciona com o Criador. Não estamos falando de um conceito abstrato ou de uma figura distante sentada num trono inalcançável. Estamos falando de um Pai vivo que conhece o mais profundo de quem você é, que compreende cada pensamento, que antecipa cada necessidade e que te chama de forma pessoal e intransferível para uma relação real. A Igreja, ao longo dos séculos, guardou e transmitiu esse mistério não como uma teoria, mas como uma verdade revelada por Jesus Cristo. Ele não veio para criar uma nova religião ou apenas ensinar regras morais, mas para nos apresentar o rosto do Pai, um rosto que nem mesmo os mais santos do Antigo Testamento haviam contemplado plenamente. Ao chamá-lo de Pai, Jesus nos convida a entrar no mesmo relacionamento que ele vive desde toda a eternidade. Um vínculo de amor, confiança e entrega total. Mas será que realmente entendemos o peso disso? Chamar Deus de Pai é mais do que usar uma palavra carinhosa. É reconhecer que nossa existência não é fruto do acaso, que não estamos abandonados no caos da história e que cada acontecimento, por mais obscuro que pareça, está sob o olhar vigilante de um amor infinito. Essa verdade desafia a lógica fria que o mundo nos ensina, pois nos obriga a encarar que existe um propósito, um cuidado e uma autoridade legítima sobre nós, não baseada em opressão, mas em amor. No entanto, esse Pai é também todo-poderoso. Essa combinação assusta alguns. Como conciliar o poder absoluto com a ternura paterna? Aqui está o ponto central do mistério. O poder de Deus não se expressa como o domínio tirânico dos homens, mas como a capacidade de criar, sustentar, perdoar e transformar. Ele não precisa provar força para ser temido, porque sua autoridade já está inscrita na própria criação. Cada estrela, cada batimento do seu coração, cada respiração que você dá, se ele retirasse o seu sopro por um instante, nada existiria. Esse poder absoluto, quando unido ao amor paterno, se torna a fonte da nossa segurança. Se ele é Pai, nós somos filhos. Se ele é todo-poderoso, nada pode nos separar de suas mãos. É essa combinação que a Igreja proclama quando repetimos no credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não é apenas uma profissão de fé, é uma declaração de identidade e pertença. E é aqui que começa a nossa jornada. Vamos mergulhar mais fundo para entender quem é esse Pai e como podemos experimentar sua presença de forma concreta. Vamos quebrar imagens distorcidas, desfazer equívocos e permitir que a luz da revelação ilumine o nosso entendimento. Se você já orou o Pai Nosso, mas nunca parou para pensar o que significa dizer Pai Nosso que estais no céu, prepare-se para enxergar essas palavras como se fosse a primeira vez. Este é o início de um caminho que não vai apenas explicar, mas levar você a experimentar o amor e o poder de Deus Pai de um jeito novo, profundo e transformador. Por muito tempo, a humanidade buscou compreender quem é Deus, mas quase sempre o fez a partir de uma distância intransponível. A ideia de um ser supremo, onipotente e invisível, atravessou culturas e gerações, e embora muitos o venerassem, poucos ousavam imaginar que ele pudesse ser próximo, íntimo e acessível. Para a maior parte das pessoas, Deus era o Criador distante, um legislador que estabelece regras e vigia para punir quem as infringe. Essa imagem moldou orações frias, práticas religiosas baseadas no medo e uma espiritualidade onde a confiança foi substituída pela cautela. No entanto, quando Jesus entrou na história humana, ele apresentou uma revelação que desafiou tudo o que se pensava saber.
Deus é Pai, e não apenas Pai como metáfora, mas Pai real, eterno, pessoal e profundamente interessado na vida de cada um de nós. Essa revelação não foi um detalhe secundário da pregação de Jesus. Foi o centro. Ele não veio simplesmente ensinar mandamentos mais claros ou reformar práticas religiosas desgastadas, mas veio revelar o coração de Deus. E quando usou a palavra Pai, não o fez de forma simbólica ou impessoal. Ele falava de um vínculo vivo, de um relacionamento que existia desde antes da criação do mundo. Ao dizer, eu e o Pai somos um, e quem me vê, vê o Pai, Jesus não estava propondo apenas uma nova compreensão teológica. Estava oferecendo ao ser humano a possibilidade de participar dessa mesma relação. Isso era algo tão novo que até mesmo os discípulos que conviveram de perto com ele custaram a entender. O Evangelho registra momentos em que essa proximidade surpreende. Quando Jesus chama Deus de Abá, uma forma carinhosa, equivalente a paizinho, ele rompe com a rigidez das fórmulas formais que se usavam para falar com o divino. Ele não fala como súdito diante de um rei distante, mas como filho amado diante do pai que ama. E o mais chocante é que ele convida todos a fazerem o mesmo, ensinando a oração do Pai Nosso e nos colocando lado a lado com ele nessa relação filial. Isso significava dizer que qualquer pessoa, independentemente de sua origem, história ou pecados, podia se dirigir ao Criador do universo como Pai. Mesmo assim, aceitar essa verdade exige abandonar imagens erradas que carregamos. Muitos projetam em Deus as experiências que tiveram com figuras paternas humanas. Quem teve um pai ausente, frio ou autoritário, pode achar difícil enxergar Deus como Pai amoroso e próximo. Outros, acostumados a viver sob regras duras, acreditam que precisam merecer cada gesto de atenção divina, como se o amor de Deus fosse uma recompensa e não um ponto de partida. Mas Jesus desmonta essas ideias ao mostrar que o Pai não ama porque somos bons, e sim porque Ele é bom. A parábola do filho pródigo, talvez a mais conhecida de todas, é mais que uma história sobre arrependimento. É a revelação de um pai que não espera com indiferença o retorno do filho rebelde, mas que corre ao seu encontro antes mesmo que ele termine de se desculpar. Um pai que não exige explicações humilhantes, mas veste o filho com roupas novas, coloca um anel em sua mão e prepara uma festa. Tudo isso para mostrar que o amor do pai não é condicionado pelo passado, mas definido pela relação de filiação. Ele continua sendo Pai, mesmo quando nos afastamos, e continua pronto para nos receber de volta. Essa imagem é profundamente transformadora. Ela nos chama a sair da postura de servos que vivem tentando ganhar o favor do Senhor, e nos coloca na posição de filhos que sabem que já têm um lugar no coração do Pai. Isso não nos isenta de responsabilidade. Pelo contrário, desperta em nós o desejo de viver à altura dessa relação. A obediência deixa de ser um peso e se torna resposta de amor. A oração deixa de ser um ritual frio e passa a ser um encontro vivo. Mas compreender isso intelectualmente não é suficiente. É preciso que essa verdade desça ao coração e se torne experiência concreta. Conhecer o Pai significa perceber sua presença no cotidiano, nas pequenas e grandes coisas, reconhecendo que não estamos sozinhos, nem esquecidos. Significa viver com a certeza de que somos conhecidos e amados exatamente como somos, mas também chamados a crescer e amadurecer. O Pai desconhecido que Jesus revelou é o mesmo que hoje nos chama pelo nome. Ele não é um conceito, mas uma pessoa. Ele não é apenas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas o Deus que escolheu ser também o nosso Pai. E quando essa verdade se torna viva dentro de nós, tudo muda. A forma como olhamos para a vida, como enfrentamos as dificuldades e como enxergamos a nós mesmos. Já não vivemos como órfãos espirituais tentando sobreviver,
mas como filhos amados que caminham na segurança de que tem um Pai que é todo-poderoso e, ao mesmo tempo, profundamente próximo. Quando professamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não estamos repetindo apenas uma fórmula antiga. Estamos fazendo uma afirmação radical sobre quem é Deus e sobre como Ele se relaciona com o mundo e conosco. Criador não significa apenas aquele que iniciou tudo num momento distante do passado. Criador, no sentido revelado pela fé cristã, significa também aquele que mantém tudo no ser a cada instante. Isso quer dizer que a criação não é um evento encerrado, mas um ato contínuo de amor e poder. Nada existe por conta própria. O universo inteiro, das galáxias mais distantes até a célula mais microscópica, permanece vivo porque Deus o sustenta. O catecismo da Igreja Católica é claro ao ensinar que Deus não cria e depois abandona a sua obra, como um artesão que conclui a peça e a deixa de lado. Ele permanece presente, ativo, íntimo de tudo o que criou. A criação está continuamente ligada ao Criador, como uma canção está ligada ao músico que a executa. Se o músico parar, a canção cessa. Se Deus retirasse o seu sustento, tudo voltaria ao nada. Essa é uma realidade que vai muito além de nossa percepção sensorial, mas que fundamenta toda a nossa existência. Essa presença constante de Deus na criação não é apenas uma ação impessoal. Ela é fruto do seu amor de Pai. Ele não nos sustenta porque precisa de nós, mas porque nos ama e deseja que vivamos. Esse amor é gratuito, anterior a qualquer resposta que possamos dar. Isso significa que até mesmo quando ignoramos ou rejeitamos Deus, Ele continua nos sustentando, dando-nos tempo para voltarmos a Ele. Esse é o poder e a paciência de um pai que não desiste dos filhos. Se compreendermos que Deus é o Criador e sustentador, a visão que temos da vida muda profundamente. Não nos veremos mais como frutos do acaso, mas como parte de um plano intencional. Cada pessoa, cada história, está inserida num contexto maior que vai além daquilo que conseguimos enxergar. Isso traz um sentido de propósito que não depende de circunstâncias favoráveis. Mesmo nas tempestades, saber que nossa vida está sustentada pelas mãos do Pai nos dá segurança para continuar. Essa consciência também desperta responsabilidade. Se tudo o que temos e somos é obra do Criador, então não somos donos absolutos de nada, mas administradores dos dons que recebemos. Nossa vida, nossos talentos, nossos recursos, até o planeta em que vivemos, foram confiados a nós para serem usados de acordo com o querer do Pai. Cuidar da criação não é apenas uma questão ecológica ou social. É uma expressão de fé e gratidão. As Escrituras nos mostram essa relação íntima entre Deus e sua criação desde o princípio. No livro do Gênesis, a narrativa não descreve um Deus distante que dá ordens à matéria para que ela se organize sozinha. Ao contrário, vemos um Deus que molda o homem com suas próprias mãos e sopra nele o fôlego da vida. Essa imagem revela um Criador que se envolve, que toca, que doa de si mesmo para dar vida à sua obra. E essa mesma proximidade continua hoje. Ele não se limita a iniciar processos naturais, mas age no mais profundo de cada realidade. Reconhecer Deus como Criador e sustentador também nos ensina a viver com gratidão. Cada dia é um presente renovado. A respiração que temos agora, o batimento do nosso coração, a luz do sol, a ordem da natureza, tudo isso é sinal de que o Pai continua sustentando o mundo. E se Ele é capaz de manter todo o universo em harmonia, é capaz também de conduzir a nossa vida de forma sábia e perfeita, mesmo quando não entendemos o caminho. A presença contínua de Deus como Criador e sustentador também é um antídoto contra a solidão espiritual. Quando sentimos que estamos sozinhos, basta lembrar que nunca houve um instante em que Deus tenha deixado de nos sustentar.
Ele está mais próximo de nós do que o ar que respiramos. Essa proximidade não é apenas um conceito, é uma realidade que pode ser experimentada por meio da oração e da atenção aos sinais do seu cuidado diário. Viver à luz dessa verdade nos coloca numa posição de descanso e confiança. Descanso porque sabemos que não precisamos controlar tudo. Confiança porque sabemos que aquele que sustenta as estrelas no céu é o mesmo que sustenta cada detalhe da nossa vida. Essa certeza nos permite enfrentar o desconhecido com coragem e esperança. Até a vinda de Jesus, o conhecimento que se tinha de Deus era real, mas parcial. Profetas, patriarcas e sábios haviam transmitido revelações verdadeiras sobre ele, mas como quem contempla uma paisagem através de um véu. Sabia-se que Deus era justo, poderoso e misericordioso, mas a sua essência mais íntima permanecia oculta. Foi Jesus quem rasgou esse véu e nos permitiu ver o que ninguém antes havia contemplado. Deus é Pai. Essa não foi uma informação secundária ou um detalhe a mais na fé, mas o centro da mensagem de Cristo. Ele não veio apenas para ensinar a viver de forma virtuosa, veio para nos introduzir na relação que Ele mesmo vive desde toda a eternidade. O próprio modo como Jesus falava sobre Deus já era um choque para os ouvidos da época. Ao chamá-lo de Abá, uma palavra carregada de intimidade, equivalente a paizinho, Jesus rompia com o formalismo religioso que via Deus como distante e inacessível. Mais do que isso, ele convidava todos a fazer o mesmo. Quando ensinou o Pai Nosso, não estava apenas dando uma fórmula de oração, mas abrindo a porta para que qualquer pessoa, independentemente da sua condição, pudesse se aproximar de Deus com a mesma liberdade e confiança de um filho. A ligação entre Jesus e o Pai era tão profunda que ele pôde afirmar: "Quem me vê, vê o Pai, e eu e o Pai somos um." Essas palavras não deixam espaço para entender Jesus apenas como um mestre espiritual ou líder religioso. Ele é o reflexo perfeito do Pai, a manifestação visível do amor invisível. Tudo o que vemos em Jesus, sua misericórdia, seu perdão, sua compaixão e até sua firmeza, é, na verdade, a expressão do coração do Pai. Ao olhar para Jesus, não estamos apenas vendo como Deus gostaria que o mundo fosse. Estamos vendo como Deus é. Os evangelhos estão repletos de momentos em que essa revelação se torna evidente. Quando Jesus toca um leproso que ninguém ousava se aproximar, é o Pai quem toca. Quando ele perdoa a mulher adúltera e devolve sua dignidade, é o Pai quem perdoa. Quando ele chora diante do túmulo de Lázaro, é o Pai quem chora com os que sofrem. Essa identificação não é simbólica, é literal. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E essa revelação não tem como objetivo apenas informar, mas transformar. Saber que Deus é Pai exige uma mudança radical de postura diante da vida. Já não podemos viver como órfãos espirituais, tentando sobreviver por conta própria, nem como servos que cumprem ordens por medo de punição. Somos convidados a viver como filhos amados, que confiam no cuidado do Pai e buscam refletir o seu caráter no mundo. Essa transformação começa no coração, mas se estende a cada aspecto da vida. O Catecismo nos lembra que Jesus é o único caminho para o Pai. Isso significa que não há outra forma de conhecê-lo plenamente a não ser por meio de Cristo. Não se trata de um caminho restritivo, mas de uma porta aberta que garante que não seremos enganados por imagens distorcidas ou conceitos humanos limitados. Em Jesus, temos a revelação pura, sem filtros, do amor do Pai. Essa verdade também corrige equívocos profundos. Quantos ainda imaginam Deus como alguém pronto para punir, esperando o nosso erro para nos afastar da sua presença? Jesus mostra o oposto. Um pai que corre ao encontro, que se alegra com a volta do filho perdido, que não mede esforços para restaurar quem ama. Essa imagem é revolucionária porque nos liberta do peso de tentar merecer o amor divino.
Ele já nos ama antes mesmo que o procuremos. Viver à luz dessa revelação é um convite a um relacionamento real, e não a uma teoria religiosa. É aprender a orar com a mesma confiança de Jesus, a enfrentar desafios com a mesma entrega que ele demonstrou, a obedecer não por obrigação, mas por amor. É entrar pouco a pouco no mesmo vínculo eterno que une o Filho ao Pai. A fidelidade de Deus Pai não é apenas uma qualidade entre tantas outras, é parte essencial de quem Ele é. Desde os primeiros relatos da Sagrada Escritura, vemos um Deus que promete e cumpre, mesmo quando o ser humano falha de forma repetida. Ele não se guia por conveniências ou pelas circunstâncias do momento. Sua palavra é imutável, porque procede de um coração que não muda e de um amor que não conhece sombra de variação. Ao longo de toda a história da salvação, cada gesto de Deus é marcado por essa constância. E cada página da Bíblia é um testemunho de que ele não volta atrás no que diz. Quando prometeu a Abraão que seria pai de uma grande nação, a situação parecia impossível. Abraão e Sara eram idosos e sem filhos, e a promessa contrariava toda a lógica humana. Mas Deus não falou com base nas probabilidades, falou com base no seu poder e na sua fidelidade. O tempo passou, a espera foi longa, mas a promessa se cumpriu. Essa é a marca do agir de Deus. Ele não se apressa para satisfazer nossas expectativas imediatas, mas cumpre suas palavras no momento exato em que o cumprimento terá o peso eterno que ele deseja. Essa fidelidade não se limita às grandes histórias bíblicas, mas atravessa os séculos até chegar a nós. A promessa feita a Israel de enviar um Salvador se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Ele é o sim definitivo de todas as promessas do Pai, como nos lembra São Paulo. Todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. 2 Cor 1:20. Ao enviar o Filho, Deus mostrou que não apenas mantém sua palavra, mas faz infinitamente mais do que poderíamos esperar. Ele não enviou um mensageiro, mas o próprio Filho, para nos reconciliar consigo e nos dar vida eterna. A fidelidade do Pai também se revela em sua paciência. Quantas vezes o povo se desviou, quantas vezes rejeitou sua lei e se afastou do seu caminho. E mesmo assim, ele não desistiu. Sempre chamou de volta, sempre enviou profetas, sempre manteve aberta a porta do retorno. Essa paciência é parte de sua promessa de nunca nos abandonar. Ele não ignora o pecado, mas também não deixa que ele seja a palavra final sobre a nossa história. O catecismo ensina que a fidelidade de Deus é absoluta, porque ele é a verdade. Diferente dos homens que podem mudar de ideia, se esquecer ou se contradizer, Deus é plenamente coerente consigo mesmo. O que ele diz hoje é tão válido quanto foi no passado e será no futuro. É por isso que podemos descansar na sua palavra, mesmo quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário. A promessa dele não depende das circunstâncias, mas do seu caráter imutável. Essa fidelidade tem implicações profundas para a nossa vida espiritual. Quando confiamos que o Pai cumpre suas promessas, deixamos de viver dominados pela ansiedade. A espera deixa de ser um peso insuportável e se torna um tempo de preparação. Não oramos para tentar convencer Deus a agir, mas para alinhar nosso coração ao tempo e ao modo como Ele já está agindo. Na vida de cada pessoa, a fidelidade do Pai se manifesta em detalhes muitas vezes invisíveis a olho nu. Um cuidado inesperado, uma resposta que vem no momento exato, uma força que surge quando parecia não haver mais forças. Esses sinais nos lembram que Ele não esquece de nós e que está sempre atento ao que precisamos, mesmo quando não conseguimos perceber. Ao contemplar essa fidelidade, somos desafiados a responder de forma semelhante. Somos chamados a ser fiéis no pouco, a manter nossa palavra, a perseverar no amor mesmo quando isso custa. A vida de quem confia no Pai não é marcada por inconstância, mas por firmeza, porque se apoia numa rocha que não se abala.
Compreender o Pai exige entrar no coração do maior mistério da fé cristã, a Santíssima Trindade. A Igreja ensina que Deus é único em essência, mas subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não se trata de três deuses diferentes, mas de um só Deus, em comunhão perfeita e eterna. Dentro dessa comunhão, o Pai é a fonte, a origem sem origem, aquele de quem tudo procede. Ele gera o Filho desde toda a eternidade e, juntamente com o Filho, é o princípio do Espírito Santo. Este mistério não é uma abstração teológica distante, mas a chave para entendermos nossa própria vida espiritual. Quando dizemos Pai, não falamos de um ser solitário. Falamos de uma pessoa que vive eternamente em relação, em amor e em doação. O Pai não existe isolado, mas em comunhão plena com o Filho e o Espírito. É nesse amor eterno que somos chamados a entrar. O próprio Jesus deixou claro que tudo o que fez e disse veio do Pai. Ele não agiu de forma independente, mas em perfeita obediência e unidade com aquele que o enviou. E o Espírito Santo é o vínculo vivo que nos une a essa comunhão, fazendo com que possamos chamar Deus de Abba Pai, com a mesma liberdade e confiança de Jesus. O Catecismo nos ensina que toda a ação de Deus no mundo é obra trinitária. O Pai é a fonte, o Filho é o Verbo que revela, e o Espírito é o sopro que vivifica. Isso significa que quando experimentamos a ação de Deus, estamos sempre tocando esse mistério. Ao escutarmos a palavra, vemos o Filho revelando o Pai. Ao recebermos o Espírito, somos conduzidos de volta ao Pai. Tudo começa nele e tudo retorna a ele. Essa compreensão nos ajuda a evitar visões distorcidas. Não podemos pensar que o Pai é mais importante que o Filho ou o Espírito, nem imaginar que se tratam apenas de funções que Deus assume em diferentes momentos. Cada pessoa é plenamente Deus e, ao mesmo tempo, distinta. O equilíbrio dessa verdade é essencial para vivermos uma fé coerente e profunda. Ao nos aproximarmos do mistério trinitário, percebemos que o Pai não é apenas Criador e Senhor, mas é amor eterno que se doa. Ele não começou a amar quando criou o mundo. O amor já existia desde sempre, vivido na comunhão com o Filho e o Espírito. A criação, na verdade, é a expansão desse amor para além da própria Trindade. O universo existe porque o amor do Pai transbordou. Participar desse mistério não é um privilégio distante reservado a poucos, mas a vocação de todo batizado. Pelo batismo, somos mergulhados na vida trinitária e passamos a viver, já neste mundo, uma antecipação da comunhão eterna com Deus. Essa realidade muda a forma como entendemos a oração, a liturgia e a vida cotidiana. Orar não é falar com um Deus distante, mas entrar no diálogo eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito, diálogo no qual somos acolhidos como filhos amados. Saber que o Pai existe em comunhão eterna também ilumina nossa compreensão das relações humanas. Se o próprio Deus é relação, então fomos criados para viver em relação e não no isolamento. Amar, servir e viver em unidade não são apenas virtudes opcionais, mas parte da nossa essência, porque fomos criados à imagem de um Deus que é comunhão. Muitas das barreiras que impedem uma relação viva com Deus Pai não nascem de falta de fé na sua existência, mas de imagens distorcidas sobre quem Ele é. Essas imagens se formam a partir de experiências humanas limitadas e muitas vezes dolorosas. Para alguns, Deus é visto como um juiz severo, sempre pronto para punir. Para outros, é um observador distante, indiferente às dores e às alegrias da vida. Há ainda quem o imagine como um cobrador implacável, que registra cada erro para no futuro nos fazer pagar. Essas visões não são apenas teologicamente equivocadas. Elas corroem a confiança e roubam a alegria de viver como filhos. Jesus veio justamente para corrigir essas concepções. Ele revelou um Pai que não governa pelo medo, mas pelo amor.
Um pai que não está à espera de uma queda para punir, mas de um arrependimento para acolher. A parábola do filho pródigo é o retrato mais claro dessa realidade. O filho, que havia escolhido se afastar, desperdiçar bens e manchar a própria dignidade, é recebido não com frieza, mas com uma corrida ansiosa do pai em sua direção, um abraço apertado e um banquete de celebração. Essa cena derruba por completo a ideia de que Deus se afasta diante dos erros humanos. Outra distorção comum é imaginar que Deus se interessa apenas pelas grandes questões espirituais, ignorando os detalhes da vida cotidiana. Jesus contradiz isso ao dizer que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isso significa que nenhum detalhe da nossa vida está fora do cuidado do Pai. Quando acreditamos que Ele está distante dos detalhes, oramos com menos confiança e vivemos como se tudo dependesse exclusivamente de nós. Essa postura, além de desgastante, leva a uma espiritualidade seca, onde Deus é invocado apenas em casos extremos. Há também a ideia de que o amor do Pai precisa ser conquistado. Muitos crescem acreditando que precisam ser bons para que Deus os ame, como se fosse uma troca. Bom comportamento em troca de bênçãos, erro em troca de castigo. Essa mentalidade cria uma relação comercial e frágil, onde a segurança do amor de Deus depende de nosso desempenho. Mas a revelação cristã é oposta a isso. Deus nos ama primeiro, independentemente de nosso mérito. O amor do Pai é gratuito, e é justamente essa gratuidade que nos move a viver de forma transformada. O catecismo afirma que é tarefa da fé purificar continuamente a imagem que temos de Deus. Isso exige humildade para reconhecer que projetamos sobre Ele as marcas deixadas por pais terrenos, líderes ou figuras de autoridade que falharam. Essa projeção é perigosa, pois reduz o infinito à medida das nossas feridas. O Pai do céu não é um reflexo melhorado de nossas experiências humanas. Ele é perfeito, constante, justo e misericordioso. Libertar-se dessas distorções abre espaço para experimentar o amor verdadeiro de Deus. Passamos a nos relacionar com Ele como filhos que confiam e não como servos que temem. A obediência deixa de ser fruto de medo e se torna uma resposta de amor. A oração deixa de ser obrigação e passa a ser encontro. O medo de errar é substituído pela certeza de que, se cairmos, o Pai estará pronto para nos erguer. Derrubar imagens erradas também nos ajuda a evangelizar. Quando carregamos uma visão distorcida, transmitimos isso, consciente ou inconscientemente, para outros. Mas quando experimentamos o verdadeiro rosto do Pai, nosso testemunho se torna vivo e irresistível. Falamos de um Deus que acolhe, que cura, que acompanha e que nunca abandona. Viver como filho do Pai não é apenas aceitar um título bonito ou uma verdade doutrinal. É assumir uma identidade que transforma a maneira como pensamos, sentimos, decidimos e agimos. A filiação divina não é um status simbólico, é uma realidade concedida por Deus no batismo. Nesse momento, somos enxertados em Cristo, recebemos o Espírito Santo e passamos a participar da própria vida de Deus. A partir daí, já não somos apenas criaturas, mas filhos amados, herdeiros da promessa e chamados a viver na liberdade e na confiança que essa relação proporciona. Ser filho significa viver com a consciência de que temos um Pai que nos conhece profundamente, que se importa com cada detalhe e que nunca nos deixa sozinhos. Isso nos liberta da necessidade de controlar tudo e do medo constante do futuro. Um filho confia porque sabe que existe um Pai atento, capaz de prover, proteger e conduzir, mesmo nos caminhos mais incertos. Essa confiança não é ingênua, mas fruto da certeza de que, ainda que venham dificuldades, nada escapa ao cuidado do Pai. Essa identidade também muda a maneira como enfrentamos as provações. Em vez de nos perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, passamos a perguntar:
O que o Pai quer me ensinar ou realizar através disso? Essa mudança de perspectiva tira o peso da vitimização e nos coloca na postura de discípulos que aprendem, crescem e amadurecem mesmo no meio das tempestades. O sofrimento, à luz da filiação, não é prova de abandono, mas oportunidade de aprofundar a confiança e experimentar o consolo que só o Pai pode dar. Viver como filho também significa imitar o próprio Filho, Jesus Cristo. Ele nos mostrou que ser filho não é viver para si mesmo, mas em obediência amorosa ao Pai. Jesus nunca buscou sua própria vontade separada, mas fez do querer do Pai o centro da sua missão. Essa obediência não era pesada, mas expressão de amor e de confiança total. Seguir esse exemplo é o caminho para uma vida espiritual autêntica. Buscar diariamente alinhar nossos pensamentos, desejos e decisões com o coração do Pai. O catecismo ensina que a filiação divina é também missionária. Quem experimenta o amor do Pai não o guarda para si, mas o transmite. Ser filho implica ser testemunha. Não falamos de Deus como um conceito distante, mas como alguém que conhecemos intimamente. Essa é a força da evangelização verdadeira. Não apresentar ideias, mas apresentar uma pessoa e uma relação. E essa apresentação não acontece apenas com palavras, mas também com gestos concretos de amor, perdão e serviço. Assumir essa identidade exige vigilância, porque o mundo tenta constantemente nos redefinir. A sociedade nos apresenta como consumidores, competidores ou sobreviventes, mas nunca como filhos. Por isso, viver como filho é um ato de resistência espiritual. É recusar viver como órfão espiritual, mesmo quando as circunstâncias parecem hostis. É lembrar diariamente, na oração, na palavra e nos sacramentos, que pertencemos a um Pai que nos ama e que nada pode nos separar desse amor. Chegamos ao ponto em que todas as verdades se encontram e formam um único chamado. Depois de percorrer cada parte deste caminho, fica claro que Deus Pai Todo-Poderoso não é um conceito distante ou uma figura simbólica, mas uma presença viva, íntima e ativa em cada detalhe da nossa existência. Ele é o Criador que nos trouxe à vida e o sustentador que mantém cada batimento do nosso coração. É o Pai revelado plenamente em Jesus Cristo, cuja fidelidade atravessa séculos sem jamais falhar. É o Deus que vive em comunhão eterna no mistério da Trindade e que nos convida a participar desse amor infinito. É aquele que derruba as imagens distorcidas que criamos sobre ele e nos chama a viver como filhos, não como órfãos. Tudo o que ouvimos até aqui não foi apenas um estudo ou um conjunto de reflexões, mas uma preparação para um encontro. Porque conhecer o Pai de verdade não é acumular informações sobre ele, mas experimentar sua presença no cotidiano. É sentir que ele caminha conosco na alegria e na dor, na esperança e na incerteza. É perceber que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que seu amor e seu poder estão agindo para o nosso bem. Esse é um convite que exige resposta. Não é algo para ser adiado para quando houver mais tempo ou quando as coisas estiverem mais calmas. O Pai chama agora, neste instante, com a mesma intensidade com que chamou Abraão, Moisés, Maria e tantos outros. Ele não busca perfeição antes do encontro, mas entrega sincera. O que ele deseja não é uma apresentação impecável de quem somos, mas a verdade nua e simples do nosso coração. A Igreja nos ensina que a vida cristã é uma jornada de conversão contínua, e essa conversão começa justamente na forma como vemos Deus. Se o enxergamos como um juiz severo ou como um observador distante, a nossa fé será marcada por medo e formalidade. Mas se o reconhecemos como Pai, nossa fé se torna viva, cheia de confiança e entrega. Essa mudança de perspectiva é capaz de transformar não apenas a vida espiritual,
mas todas as áreas da nossa existência. Viver a partir dessa verdade significa trazer Deus para o centro das decisões, para a rotina e para os relacionamentos. Significa orar não como um ato religioso isolado, mas como uma conversa constante, onde compartilhamos alegrias, pedimos direção e encontramos consolo. Significa também confiar que mesmo quando Ele silencia, seu amor não diminui e seu plano não falha. Este é o momento de decisão, não apenas para acreditar que Deus é Pai, mas para se relacionar com Ele como tal. Isso implica abrir mão de tentativas de controle absoluto, abandonar a postura de autossuficiência e permitir que Ele guie cada passo. Implica confiar que, mesmo sem saber todos os detalhes do caminho, Ele já está no final nos esperando. O mistério do Pai não é algo para se estudar à distância, mas para se viver de perto. E viver de perto significa estar disposto a ser moldado, corrigido e conduzido por Ele. É uma relação que vai amadurecendo com o tempo, se aprofundando a cada experiência e se fortalecendo a cada resposta de confiança. O convite é claro: deixe o Pai ser realmente Pai na sua vida. Não como um nome no credo, mas como aquele que sustenta, guia, ensina e ama incondicionalmente. Ao aceitar esse convite, você não apenas encontrará sentido e direção, mas também se tornará testemunha viva desse amor para o mundo. Porque no fim, conhecer o Pai é conhecer o próprio sentido da vida.